Boa noite, amigos e irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém? Agradecemos ao nosso Deus, por mais uma sexta-feira, por mais um estudo, da Santa Palavra. E eu sou muito grato a Deus pela oportunidade, de poder meditar e dedicar um tempo também para realizar esse estudo. E também sou muito grato a Deus pela vida de todos vocês que têm somado, pelas pessoas também que têm compartilhado os vídeos, que também têm comentado. A gente faz tudo para Deus, mas pode ter certeza que a participação de vocês, que esse incentivo é um oxigênio, é um combustível para que eu possa estar também toda semana me esforçando mais para trazer um estudo que venha a ser gratificante, que venha a ser edificante, para as nossas vidas. Então, hoje eu estou acompanhado, a minha namorada Carla está aqui hoje, ela já me deu um sinal que está ok, que está chegando o áudio. Então hoje eu não vou incomodar vocês, pedir se o áudio está chegando, que eu sempre faço, quando geralmente eu estou aqui, acompanhado somente do Espírito Santo, Aí eu peço que vocês me ajudem aí para botar se o áudio está ok, mas hoje eu estou bem acompanhado aqui, agradeço muito a Deus pela vida da Carla e de todos vocês também que têm participado e ajudado, nessas nossas reuniões de crescimento. Amém? Então vai te preparando, pegando a tua Bíblia aí. Nosso estudo de hoje é Gênesis capítulo 37. Então, Gênesis capítulo 37, vamos dividir em duas partes, certo? Vamos abordar esse capítulo de 36 versículos em duas partes, certo? E essas duas partes vão ser divididas sobre o início da história de José, os seus sonhos, e também a sua relação familiar, sua relação com seus irmãos e com seu pai. A segunda parte começa no versículo 12 e vai até o 36. É a parte quando José é vendido como escravo, e acaba indo para o Egito. Então eu convido vocês a gente fazer uma oração, amém? Para pedir direção, para pedir ajuda, do nosso conselheiro, do nosso ajudador, nosso fiel amigo, nosso Deus presente, que é o Espírito Santo. Amém? Oramos. Senhor Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, nesse momento viemos te agradecer. Te agradecemos principalmente pelo Teu Espírito Santo que está presente conosco aqui, nos ajudando, intercedendo por nós, nos aconselhando, nos consolando também. Agradeço, Senhor, por mais essa sexta-feira, por mais essa semana que está chegando ao fim, por mais esse estudo da Tua Santa Palavra que vai ser aqui compartilhado com os nossos irmãos, mesmo que à distância estamos ligados por Ti, Espírito Santo, e pedimos, humildemente, viemos te pedir que você abra nossos olhos e ouvidos espirituais, para que a gente possa estar guardando a Tua Palavra no nosso coração, para que a gente possa estar entendendo o que a Tua Palavra quer nos dizer, e automaticamente a gente possa praticar ela no nosso dia a dia, e também dividir com os nossos irmãos o aprendizado. Então nesse momento você prepare os nossos corações como aquela terra fértil, e que agora a Tua Santa Palavra e esse humilde estudo venha a ser como aquela semente, que ela possa estar sendo jogada nessa terra fértil que vai ser os nossos corações, e que essas sementes possam dar frutos, frutos de arrependimento, frutos também de edificação na nossa vida, que a gente possa estar usando a Tua Santa Palavra para poder ter uma vida correta, para a gente poder também ser útil na Tua obra, ser um membro ativo no Teu corpo, Senhor. Então nos ajuda nesse momento e intercede por nós, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então é isso, pessoal. Como eu falei, duas partes. Eu preparei aqui uma breve introdução, tá? Para que a gente possa entender que agora, nesse momento, no capítulo 37,
né, a gente abre a última sessão do livro de Gênesis, certo? Ele trata exclusivamente dos descendentes de Jacó, né? Tendo como o personagem central aqui do capítulo 37, né? E a gente vai até o capítulo 50, se não me falha a memória, livro de Gênesis, né? Então a gente vai abordar toda essa última parte, né? Tendo José como o grande e principal personagem, né? Dessa última sessão do livro de Gênesis, certo? Então o foco é os descendentes de Jacó, né? Que a semana retrasada, era isso que eu queria dizer, a gente estudou Gênesis 36, que a gente abordou sobre a genealogia, né, de Esaú, irmão de Jacó, né, que nesse momento já é chamado de Israel, né. Então essa parte vai abordar, como eu falei, a descendência de Jacó, mas principalmente a vida de José, né. Então a vida de José é essa história, né, e a vida dele é uma das mais lindas, né, da Bíblia. A gente pode, né, ter uma linda história aqui, né, se a gente vai meditar a fundo aqui nessa parte que trata da vida de José, certo? A gente vê que ele foi um homem fiel, né, a seus pais, foi fiel a seus superiores, né, e fiel a Deus, na realidade, né. Ele viu Deus, né, Deus transformando, né, as suas tragédias em triunfos. Ele pôde viver tudo isso desde dessa parte agora que a gente vai ver quando ele é vendido pelos seus irmãos aqui né, e vai parar no Egito, né. Então ele consegue ver Deus trabalhando, né, na vida dele, transformando as tragédias em triunfos. E a gente vê que também a gente pode abordar assim, né, que ele foi mais perto, né, e semelhante a Cristo na Bíblia. Porém, né, não é uma comparação como pessoa, né, a fundo, porque Cristo, né, é Deus, né, então não tem como a gente comparar, né, o ser humano, mesmo um ser humano tão abençoado como José. Mas por que eu digo isso para vocês? Considerando os relatos acontecidos, né, os acontecimentos de sua vida. E aqui eu separei 7. 7 acontecimentos que com certeza eu vou citar aqui e você vai ver esses acontecimentos também que Cristo passou, certo? Ele foi amado pelo Pai e invejado pelos irmãos. Ele foi vendido por 20 moedas de prata. Ele desceu ao Egito em tempos de prova. Ele foi perseguido injustamente. Ele foi abandonado pelo amigo. Ele foi exaltado depois da aflição e foi o salvador de seu povo, né? Então, com certeza, a vida de José nos trará, né, ao decorrer aqui do livro de Gênesis, nos trará preciosas lições. Você pode ter certeza disso. Então eu convido, né, a vocês a estar, né, com a gente nesse estudo aí, que já passam de 1 ano e meio, já estamos aí, creio que, chegando quase a 2 anos. Então a gente vem estudando o paralelo o livro de Gênesis, né, e a gente também estudou o livro de Mateus, um capítulo por semana, e agora a gente está ainda abordando Gênesis, né, como eu falei, é 50 capítulos, agora a gente entrou no livro do Evangelho de João. Então a gente faz uma semana Gênesis e uma semana João, certo? Então eu convido vocês a estar participando, né, e somando. Aí nos comentários também vocês podem enviar aí suas mensagens para somar, para perguntar, para, né, para informar também, para dar um pouco do seu conhecimento, para que a gente possa estar compartilhando, né? Amém? Então agora eu convido vocês pegar suas espadas aí e vamos meditar do versículo 1 ao 11, que é o início da história de José, os seus sonhos e o seu relacionamento familiar, né? A sua relação familiar. Amém? Então, versículo 1 nos fala, né?
começa falando em Jacó. Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, ele cuidava dos rebanhos de seu pai, trabalhava com os seus meio-irmãos, né, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai. E contava para seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. Jacó amava José mais que qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais que a todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Certa noite José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Ouçam este sonho que eu tive, disse ele. Estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente meu feixe se levantou e ficou de pé. E seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvavam diante dele. Seus irmãos responderam: Você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará, Pensa mesmo que nos governará? E odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e da maneira como os contava. Pouco tempo depois, José teve outro sonho. E mais uma vez contou a seus irmãos. Ouçam, tive outro sonho, disse ele. O sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Dessa vez contou o sonho não apenas para os seus irmãos, mas também ao seu pai, que o repreendeu, dizendo: Que sonho é esse? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvarmos até o chão diante de você? Os irmãos de José ficaram com ciúmes dele, mas seu pai se perguntou qual seria o significado desse sonho. Então a gente vê, é uma narrativa aqui, a gente vai tentar trazer, não tem muitos mistérios, né? É um texto, uma narrativa direta. Então a gente vai tentar trazer uma parte mais expositiva, mais aplicativa, certo? Então o que a gente consegue entender aqui, nessa primeira parte, né? Por José ser o filho mais amado de seu pai, e por se mostrar íntegro e fiel, né? Principalmente ele relatando aquelas atitudes, né, dos seus irmãos, então seus irmãos passaram a ter inveja de José ao invés de imitar. Então, ao invés de seguir a integridade que José tinha, a fidelidade, né? E seguir o exemplo dele, não, os irmãos dele tiveram inveja, né? Inveja dele. E ao invés de imitar suas virtudes, eles desejaram o destruir. Então, certamente essa parte aí de irmão querendo destruir irmão, né? Tendo esse ódio por irmão, com certeza vai nos lembrar ao início de Gênesis, né? A gente vai certamente lembrar do sentimento de Caim, né? Que Caim tinha um sentimento também de raiva, de inveja de Abel. Então, com certeza a gente vai conseguir fazer esse link, né, desse sentimento de irmão por irmão, um sentimento aqui, sentimento mal, né? Que é a inveja, um sentimento de ódio. Então, nesse momento, os irmãos de Jacó, os irmãos de José, os filhos de Jacó, vão certamente nos ligar a Caim, né? Porque eles tinham esse ciúmes, essa inveja daquele irmão que agradava a Deus, certo? Então aqui também, os irmãos eles tinham inveja desse irmão que também que agradava a Deus, né?
a gente consegue ver os sonhos, né? Os sonhos de José foram os sonhos, né, dele, os sonhos de José foram um pesadelo de seus irmãos, né? Então, eles se encheram de ódio porque Deus enchia o coração de José de gloriosos sonhos, né? O que para José enchia o coração dele, né? Deus enchia o coração de José com sonhos gloriosos, né? Ao mesmo tempo, os seus irmãos se enchiam de ódio, né? Por conta dos sonhos de José. Também com certeza que a gente vai falar um pouco da túnica aqui, né? Falando da túnica numa versão mais antiga, principalmente a versão grega, né? Nos fala aqui que era uma túnica de mangas compridas, né? Mangas largas e coloridas, né? Então naquela época a gente sabe que a roupa também tinha uma grande importância, né? Porque era difícil, né? Então podemos quase que comparar que Jacó desse um carro para José e para os outros filhos não, ou desse um grande presente, assim, podemos dizer que naquela época uma linda roupa assim tinha um valor de uma coisa que, né, que para nós hoje, claro que para nós uma roupa não vai, né, mostrar uma grande, mas naquela época sim. Então aqui o texto nos diz que era uma túnica de mangas largas, comprida e colorida, assim com cores, né? Então aqui também, né, para a gente aprender, né, com as coisas erradas. A gente aprende com as fáceis e a gente aprende com as certas e também a gente vai aprender com as erradas, certo? Então aqui a gente vai analisar alguns pontos, né, negativos tanto de Jacó e de José, certo? No caso de Jacó, claro, a gente falou aqui dos seus irmãos, né, que eles se enchiam o coração de ódio, de inveja, mas aqui também a gente vai falar sobre Jacó e sobre José, né? Porque o texto está aqui apontando todos eles e a gente tem que analisar o texto e, como diz aquele ditado, né? O pau que dá em Chico dá em Francisco. Então serve para ele, serve para mim, serve para você. Então com certeza a palavra aqui hoje explanada é um aprendizado para nós. Amém? Então vamos analisar aqui um dos pontos de Jacó, né? Então a gente lembra que da mesma maneira que o seu pai, né, o pai de Jacó, Isaac, preferia o seu irmão Esaú. Então a gente lembra que nos capítulos anteriores, quando a gente via a história de Jacó, a gente via que Isaac preferia mais Esaú. E a sua mãe preferia mais Jacó. Então já tinha isso, né? E com certeza isso incomodava Jacó também, né? De saber que seu pai gostava mais do seu irmão do que dele. E aí, anos depois, ele acaba cometendo a mesma atitude errada, né? Mostrando uma preferência por um único filho, né? E com certeza ele tem uma grande parcela de culpa, né, no desfecho dessa história de José. Então a gente vai analisar aqui que Jacó está errado também, né? A Bíblia, ela é maravilhosa porque ela mostra, né, os patriarcas, né, tanto Abraão, quanto Isaac, quanto Jacó, ela fala os pontos positivos, mas ela aponta os negativos também, porque eram pessoas como eu e você, porém tinham um grande papel como os patriarcas, né, da aliança. Mas, como eu disse para vocês, esses exemplos vão servir hoje para nós porque também somos, né, patriarcas da aliança. Nós somos responsáveis por nossa família, somos responsáveis de enviar o evangelho, então a gente tem que usar a palavra também para a gente ir se moldando de dentro para fora, para a gente não cair nos mesmos erros que Jacó caiu. Então uma coisa que magoou, com certeza magoou ele naquela época do pai dele mostrar uma preferência por seu irmão, agora que ele, ao passar dos anos, ele faz a mesma coisa e aí com certeza vai ter uma parcela de culpa também, certo? E analisando José, né, aqui talvez por uma ingenuidade, né, ou também por simples arrogância, certo? Então, principalmente na parte de
está contando, né, os seus sonhos, né? Então, pode ser por ingenuidade ou também por arrogância. Então, a gente também vai usar esses exemplos para a gente, né, ter esse discernimento, às vezes, de estar falando as coisas, de estar contando, porque nem tudo a gente precisa falar, né? Então, com certeza, ele tinha, a gente vê que o simancol dele estava meio falhando, né? Porque ele era para... Pô, meu pai já me prefere mais. Com certeza ele via que os seus irmãos, como o texto fala, que os seus irmãos não tinham uma palavra amigável para ele, né? E aí então ele conta os sonhos dessa forma. Então, com certeza, ao contar esses sonhos, né? Os seus irmãos, no caso, aumenta essa inveja, aumenta esse ódio deles, né, por José. E aí também vamos ver uma parcela de culpa de José na história. Tá? Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar aqui o raciocínio, certo? A gente vai pegar o texto também para fazer uma exposição, para fazer uma aplicação diretamente, para a gente usar essa narrativa como uma aplicação na minha vida e na sua. Para a gente aprender hoje, né, que a palavra também nos traz essas lições, né? Tanto lições doutrinárias, quando se trata diretamente da doutrina da palavra, mas também com as lições que o próprio texto por si mesmo, como uma narrativa, né? Essas lições vão saltar, né? Saltam aqui do texto para a gente. Então, por isso é importante a gente ler com calma e analisando os pontos para a gente ver o que eu posso tirar de proveito aqui, né? Então, com certeza a gente vai analisar aqui, primeiramente, a gente analisou o ódio, né, e a inveja do coração dos irmãos de José, mas também a gente vai ver que Jacó tinha essa parcela de culpa e também José tinha aqui também uma parcela de culpa, tá? O que a gente consegue trazer em uma pequena aplicação para nós? Que o pecado, né, ele cria uma grande tensão, né, em todos os relacionamentos. Então, tanto a gente pode analisar que essas atitudes erradas, né, tanto de Jacó como de José, e também os sentimentos de ódio e de inveja de seus irmãos, criam, né, uma tensão no relacionamento e acaba, como a gente vê que o texto mostra, né, que seus irmãos não tinham uma boa relação com José e que não eram capazes de ter uma palavra amigável para ele. Poxa, e entre irmãos, né? Isso é triste. Por isso a gente analisa também aqui José e Jacó, certo? O que mais a gente consegue entender? Né? O pecado histórico de Jacó. Como eu falei, a Bíblia não oculta nada, ela mostra tudo, né? Então, a gente pode analisar esse pecado histórico desde o início, que vem contando a história de Jacó. A gente analisa que ele não aprendeu, né, com os pecados e os erros do seu pai, né? Então, esse foi um ponto que ele deixou a desejar, certo? Ele viu as coisas erradas acontecendo na sua própria casa, com seu próprio pai, e ao passar do tempo ele comete o mesmo erro, o mesmo pecado. E isso vai gerar uma grave consequência, certo? Outra coisa que a gente pode analisar, que o próprio texto vem nos mostrando nesses estudos, né? A negligência e a passividade de cuidar de sua família. Tá? Então a gente consegue ver isso durante o texto, que Jacó se mostra bem passivo, né? Muito morno ali, como o patriarca da nação. Então ali ele tem 12 filhos, né? Homens, que aqui a gente tem registrado no livro de Gênesis, 12 filhos homens e uma filha mulher. Né? Então agora mais à frente aqui a gente vai entrar um pouco mais a fundo nessa parte, certo? Então aqui a gente vai ressaltar que ele não aprendeu com os erros do seu pai e acabou cometendo os mesmos erros, certo? E também a gente analisa, nesse tempo que a gente vem meditando no livro de Gênesis, da história de Jacó, uma clara negligência, né? Uma passividade em cuidar
da sua família. Tá? A gente não está vendo isso tipo, querendo julgar ninguém, né? Mas a gente tem que ver o que a palavra nos mostra para a gente aprender também, porque senão amanhã depois, os mesmos erros que a gente está vendo acontecer na própria palavra de Deus, aqui Deus falando para nós, amanhã depois a gente pode estar cometendo também. Então a gente, com certeza esse estudo é para a gente também reforçar o nosso simancol aqui, certo? Então também a gente vai ressaltar a imaturidade e o orgulho de José, como a gente falou, e também a perversidade e a inveja de seus irmãos. E todos esses pecados, toda essa confusão se mostra como uma grande bomba, né, prestes a estourar. Então, esses 11 primeiros versículos deixaram tenso, né? A gente vê uma grande tensão aqui no relacionamento tanto de José com seus irmãos, né, e também de Jacó com seus filhos. Então agora, essa segunda parte aqui, com certeza a bomba vai estourar, como a gente pode ressaltar aqui, que esses pecados e essas confusões, né, se mostram como uma grande bomba prestes a estourar, né? Então agora vamos ver aqui, do versículo 12 ao 36, que é a segunda e última parte do texto, para a gente também trazer mais uma aplicaçãozinha, mais um aprendizado. Amém? Então pega a tua Bíblia aí, versículo 12 ao 36, vamos ler direto, tá? José é vendido como escravo. Pouco depois, os irmãos de José levaram os rebanhos de seu pai para pastar junto de Siquém. Então Jacó disse a José: seus irmãos estão cuidando das ovelhas em Siquém. Apronte-se e eu enviarei até eles. Estou pronto para ir, respondeu José. Vá ver como estão seus irmãos e os rebanhos, disse Jacó, e traga-me notícias dele. Jacó o enviou, e José viajou de sua casa no vale de Hebrom até Siquém. Quando José chegou a Siquém, um homem da região notou que ele andava perdido pelos campos. O que você está procurando? Perguntou o homem. Estou procurando meus irmãos, respondeu José. O senhor sabe onde estão cuidando dos rebanhos? O homem lhes disse: sim, eles foram embora daqui, mas eu ouvi dizer: vamos a Dotã. Então José foi atrás de seus irmãos e o encontrou em Dotã. Quando os irmãos de José o viram, o reconheceram de longe. Antes que ele se aproximasse, planejaram uma forma de matá-lo. Lá vem o sonhador. Disseram uns aos outros: vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. Diremos ao nosso pai: um animal selvagem o devorou. Então veremos o que será de seus sonhos. Mas, quando Rúben ouviu o plano, tratou de livrar José. Não o matemos, disse ele. Por que derramar sangue? Joguem-no na cisterna vazia, aqui no deserto, e não toquemos nele. Rúben planejava resgatar José e levá-lo de volta a seu pai. Assim, quando José chegou, os irmãos lhe arrancaram a linda túnica que estava usando, o agarraram e o jogaram na cisterna vazia, ou seja, sem água. Mais tarde, quando se sentaram para comer, viram ao longe uma caravana de camelos vindo em direção. Era um grupo de negociantes ismaelitas que transportavam especiarias, bálsamo e mirra de Gileade para o Egito. Judá disse a seus irmãos: o que ganharemos se matarmos nosso irmão e encobrirmos o crime? Em vez de matá-lo, vamos vendê-lo aos negociantes ismaelitas. Afinal, ele é nosso irmão, sangue do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. Então, quando os ismaelitas, que eram os negociantes medianitas, se aproximaram, e os irmãos de José tiraram da cisterna e o venderam para eles por 20 peças de prata. E os negociantes
o levaram para o Egito. Algum tempo depois, Rúben voltou para tirar José da cisterna. Quando descobriu que seu irmão não estava lá, rasgou as roupas. Voltou seus irmãos e lamentou-se. O menino sumiu, e agora o que farei? Então os irmãos mataram o bode e mergulharam a túnica de José no sangue do animal. Enviaram a linda túnica para o seu pai, com a seguinte mensagem: veja o que encontramos. Não é a túnica do seu filho? O pai a reconheceu de imediato e disse: sim, é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o deve ter devorado. Com certeza, pessoal, não sei se está dando para analisar, mas com certeza o vídeo não é importante. O importante é aqui o texto, tá? Então paramos aqui quando Jacó fala que é a túnica do seu filho, né? Um animal selvagem deve ter devorado. Com certeza, José morreu, despedaçado. Jacó rasgou suas roupas e vestiu-se de pano de saco. Por longo tempo lamentou profundamente a morte de seu filho. A família toda tentou consolá-lo, mas ele se recusava. Descerei à sepultura lamentando a morte de meu filho, dizia, e continuou a lamentar-se. Enquanto isso, os negociantes medianitas chegaram ao Egito, onde venderam José a Potifar. Amém, pessoal? Então aqui no Fragata, faltou luz. Deu certo na coragem. Mas aqui, graças a Deus, aqui a Carla hoje está, como eu falei, tá aqui me apoiando. E já conseguiu fazer um coragem. Então a gente vai seguir com a luz fraca mesmo. Mas o mais importante é que a gente creio que a gente está escutando o áudio, né? Porque aqui com certeza a imagem é o que menos importa, tá? O que mais importa, então, é a gente estar junto meditando. Certo? Então José é vendido como escravo, né? Então agora eu convido vocês a analisar essa segunda parte em uma perspectiva, né, de 4 pontos de vista. Certo? Convido vocês a fazer uma perspectiva do ponto de vista de Jacó. Convido vocês a fazer uma perspectiva do ponto de vista de José, também do ponto de vista de seus irmãos, e com certeza, né, o quarto e último ponto de vista a gente vai tentar, né, analisar essa perspectiva desse ponto de vista, nessa perspectiva de Deus, né, analisar como se desenrola essa história, como a gente vai poder trazer uma aplicação para nós. Amém, voltou. Então a gente vai analisar, vamos entrar dentro do texto, dessa segunda parte, analisando 4 pontos de vista. Certo? Obrigado. Então, primeiramente, o pai da família, o patriarca, Jacó. Então a gente vai tentar analisar, pessoal, os pontos positivos e pontos negativos, para que a gente possa trazer uma aplicação para a nossa vida. Vamos pegar aqui os detalhes, os pontos que o texto salta aos nossos olhos, certo? E também, uma coisa importante aqui, é que a gente sempre tem que analisar, pessoal, não só um versículo, mas um capítulo dentro de um contexto, certo? Hoje em dia a palavra de Deus é muito distorcida pelos falsos pastores, por falsos mestres, que usam e distorcem a palavra de Deus, certo? Para se aproveitar, certo? Para manipular as pessoas. Então a palavra de Deus, ela se explica por si própria. Com certeza a gente deve sempre fazer uma oração, pedir que o Espírito Santo nos ajude. Então aqui a gente tem que analisar também essa parte, esse capítulo, certo? Analisando um contexto do livro de Gênesis, certo? Então sempre que a gente vai ver um versículo também, ou um determinado capítulo, ou parte do capítulo, a gente tem que analisar o contexto todo da história, para que não distorça, né? Para que não venha distorcer, para que não venha passar uma imagem diferente. Ou que a gente vê hoje em dia em muitas que se dizem religião, né? Mas são seitas
que usam a palavra de Deus, usam versículos isolados para fundamentar pensamentos, ideologias e acabam desgarrando o pessoal, muitas pessoas. Então, a gente aqui, como igreja, a gente não prega uma religião, a gente prega Cristo, a gente vive Cristo, a gente prega a palavra e a gente vive a palavra por si próprio. Então, a nossa religião é o amor que Cristo nos ensinou, é o perdão que Cristo nos ensinou, certo? Porque Cristo foi mais ríspido e mais rígido com os religiosos, certo? Que era quem tinha o manusear da palavra, era o que pastoreava, e eles estavam desviando, não deixavam as pessoas entrar no céu, ficavam na porta, eles não entravam e não deixavam as pessoas entrar. Então o que eu quero dizer isso para vocês? Estejam sempre atentos com a palavra, entende? E a gente está estudando junto aqui, mas vai acompanhando na tua Bíblia aí, se é isso mesmo que eu estou falando, certo? E também analise também a minha vida, como eu sou, vocês, né? Tipo, por si próprio eu posso falar de mim, dar um bom testemunho de mim, mas o mais importante é a gente saber como realmente essa pessoa é no serviço, como ela é com seus vizinhos, com seus familiares. E isso também serve para a gente, não só aqui a mim, porque aqui a gente está como membros, né? Eu não estou numa qualidade aqui de um pregador, nem de um pastor. Eu estou aqui na qualidade de um irmão de vocês que se dedica durante a semana no texto para a gente tirar aprendizados aqui e trocar esse alimento sagrado, tá? Mas isso é importante, certo? Analisar a palavra e analisar as pessoas que conduzem, né? O trabalho pastoral, o trabalho missionário e o trabalho também de estudo da palavra, certo? Por isso que eu digo que é importante analisar o contexto também das Escrituras, certo? Para a gente não distorcer o real sentido. Tá? Então, como eu disse para vocês, eu convido vocês a fazer essa análise em 4 pontos de vista. Jacó, de José, de seus irmãos e de Deus. Então aqui Jacó, a gente vai analisar, vendo a vida de Jacó, como eu falei, analisando todo um contexto, né, da vida de Jacó. Ele teve más escolhas, né? As más escolhas do passado e do presente trazem graves consequências na sua vida e na sua família. Tá? Então a gente também, vamos tentar aqui, porque nesse momento a gente também é Jacó, nesse momento também a gente é José, nesse momento também a gente é os irmãos de José. Só a gente não é Deus, mas a gente vai tentar olhar nesse ponto de vista também de Deus, porque a palavra fala, Deus fala conosco, né? Então, Deus fala conosco através da sua palavra. Então a gente vai usar a palavra também para analisar esse ponto, tá? Do passado, né? As más escolhas e os enganos de Jacó do passado, né, cometidos por ele, agora retornam a ele. A lei da semeadura, né? A gente não vai falar que é lei de retorno, que o que tu faz vai voltar para ti, porque a gente não deve, como cristão, a gente não deve repetir esse tipo de coisa, né? Porque Jesus nos ensinou a orar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem, mas é a lei da semeadura, né? Então, os enganos que ele cometeu no passado agora, ironicamente, né, voltam a ele em forma de uma peça de roupa. Aqui os filhos dele, né, quando levam aquela túnica manchada de sangue, enganam Jacó que o seu filho estava morto. Então, por que eu digo isso para vocês? Quando a gente retorna a uns capítulos anteriores na história de Jacó e de Esaú, a gente lembra que sua mãe Rebeca e Jacó pegam a roupa de seu filho Esaú, como Isaac já estava mais velhinho, já não enxergava bem, botaram a roupa para ver o cheiro, né? Aí Isaac sentiu o cheiro, essa roupa é do meu filho mesmo, vou te abençoar. Então, eles usaram a roupa de Esaú para fingir ser Esaú, né? Jacó passou por Esaú usando a roupa dele. E agora, ironicamente, uma peça de roupa serve de ponto como, como eu vou explicar, seria, ironicamente, a peça de roupa que ele usou para enganar, hoje uma peça de roupa serve para enganar ele. Não sei se vocês conseguem entender, tá? A roupa de Esaú aqui, que eu citei. E como eu falei,
a palavra vai sempre dizer. Então aqui, como eu disse antes, o pouco cuidado e a forma pacífica de controlar, corrigir os seus filhos e cuidar de sua família. Tá? Lhe trarão outra vez graves problemas. Por que eu digo isso para vocês? Aqui, vamos aqui ver poucos pontos aqui, porque eu poderia citar mais, tá? Mas para a gente não perder o foco. O capítulo 34, em especial, envolvendo aquele envolvimento com os siquemitas, né? O pouco zelo por sua família, Jacó permite que sua família se envolva ali com os siquemitas. Nesse momento, a sua filha Diná acaba sendo abusada ali sexualmente por o príncipe dos siquemitas, certo? E também a grande matança ali que seus filhos, né, Simeão e Levi, fizeram por conta disso. Então a gente tem que analisar os pontos, né? Então, como eu digo para vocês, nesse momento a gente tem que se ver como Jacó, temos que nos ver como José e temos que nos ver como os irmãos de José, para que o texto possa falar com a gente, tá? Então aqui os enganos do passado de Jacó voltam a ele, a forma pacífica, né? O pouco cuidado de controlar sua família e seus filhos, né? Também vão trazer graves problemas, certo? Por que eu digo também a forma pacífica de impor-se, né, como o grande patriarca da aliança? Ele tinha um grande compromisso, né? Ele tinha um grande compromisso. O que também a gente citou então aqui o capítulo 34, esse episódio lá com os siquemitas, que teve uma tragédia muito grande. O capítulo 34 é uma tragédia gigante. Então, com certeza, a gente conseguiu analisar naquele capítulo a passividade de Jacó, e também ele ter deixado sua família se envolver ali com aquele povo. Tá? Outra parte que a gente vai analisar um pouco anterior é quando ele aceita, sem questionar, a imposição aqui da poligamia. A gente viu que ele casou com Lia e depois com Raquel. Ele foi enganado lá por seu sogro. Mas depois a gente vê que as suas duas esposas aqui, como se fosse uma competição, né? Elas pegam as suas servas e começam uma dar serva para que Jacó tivesse filho com ela e esses filhos pudessem dizer que são delas. Então, tanto uma quanto a outra. Então ele aceitou sem questionar essa imposição da poligamia, né? Então, com certeza, isso também vai trazer graves consequências, porque o próprio texto nos mostra partes aqui que os seus filhos eram meio divididos. Ficou dividido por clãs, certo? Os filhos de Lia, os filhos de... Aqui, bem como o texto fala aqui, claramente salta aos nossos olhos, porque ele fala aqui sobre os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, então que eram os filhos das concubinas, e tinha depois os dois filhos de Raquel, que era José e Benjamim, que é o mais novo. Então, com certeza, essa forma de viver na poligamia com várias mulheres, né, e ter vários filhos acaba trazendo uma divisão dentro da família, certo? Isso o texto também vem nos mostrando, certo? O livro de Gênesis vem nos mostrando. Então, muitos filhos, né, geraram muitos filhos, e o mais importante de analisar não é só pelos muitos filhos, né? Como eu falei, aqui são 4 esposas, né, nesse momento. Tá? Mas tendo esses 4 filhos, a forma, né, de sua preferência. Então a gente vê também nos capítulos anteriores, quando ele foi se encontrar, se reconciliar com Esaú, ele separou, ele mandou na frente, né, porque não sabia se ia dar ruim ali aquele encontro, ele separa por quatro grupos da sua família. Mandou primeiro o grupo das concubinas, depois mandou os seus filhos e a outra concubina, depois mandou os filhos de Lia e seus outros filhos, e por último ele foi com Raquel e seus outros 2 filhos. Com certeza isso traz também, né? Ninguém precisa ser um grande especialista, né? Um grande estudioso para entender que isso, nessa parte, já começa... Caiu de novo, pessoal. Com certeza essas partes que o texto, que o livro vem nos mostrando,
certamente salta aos nossos olhos que Jacó tinha uma forma de mostrar preferência por uns filhos. Né? Então, com certeza, isso também traz graves consequências, né? E isso separa, gerou uma separação entre os irmãos, certamente, tá? E agora, no presente, né, essa preferência explícita aqui por José trouxe mais uma grave consequência, tanto para ele quanto para sua família. Então a gente consegue aqui entrar e ver essa perspectiva como se nós fôssemos Jacó. Então o que a gente vem aprender com esses erros que Jacó cometeu, para que a gente também não venha cometer como pai, nem como irmão, nem como filho, não só, e como também um indivíduo da sociedade que tem o compromisso de mostrar Cristo através de sua vida. Tá? Porque nós, que já aceitamos Cristo como nosso Salvador, a gente tem o dever de mostrar Cristo na nossa vida. Palavras é fácil vir aqui para frente e falar muitas palavras, mas os meus gestos, as minhas atitudes fora, né, o depois é o que vão realmente mostrar. Amém, voltou a luz. É o que vão mostrar, obrigado. É o que vão mostrar realmente o que sou e o que eu venho plantado, né? O que eu estou plantando, né? No meu serviço, com os meus vizinhos, dentro da minha família, certo? Então, como eu falei para vocês, esse convite de analisar essa perspectiva sobre a vida de Jacó, o que eu mais quero é que a gente possa se sentir também como um Jacó aqui para não cair nesses erros aqui. Tá? Que essas passagens do texto nos traga aprendizagem, nos traga uma aplicação para nós. Tá? Agora vamos analisar sobre a perspectiva da vida de José. Nessa parte, né, do texto a gente vê José se mostrando fiel ao seu pai, né? Fiel à missão que seu pai deu para ele, né? Então a gente vê que o texto cita que eles moravam ali em Manre, né? E ele vai até Siquém, tá? Então aqui analisando, olhando os mapas, a gente vê que ele caminhou 80 quilômetros de Manre, do Vale de Manre até Siquém. E também vamos analisar que Siquém, né, aquele lugar também que tinha acontecido aquela tragédia, tá? Do capítulo 34. 80 quilômetros. Ele chegou em Siquém e não achou seus irmãos. Ele podia chegar lá e dar a volta. Dizer para o seu pai, pai, fui até lá, não achei. Mas não, ele se mostrou fiel ao seu pai e à missão que o pai tinha dado para ele. E aí ele caminha mais 30 quilômetros até Dotã. E a gente vê nessa hora no texto um homem aqui, misterioso, porque o texto não fala muito dele, só fala que o homem disse, olha, eles foram para lá. E aí ele tinha escolha, ele podia dar a volta. Não achei, vou dar a volta. E chegar lá e dizer para o seu pai, pai, fui até Siquém, andei por lá, não encontrei. Mas então nessa parte do texto, ele vai até Dotã. Certo? Então ele se mostra fiel à missão que o pai tinha dado para ele. E também nessa parte do texto a gente consegue aprender que a obediência não nos livrará das aflições, das provações. Tá? Então vamos analisar aqui para nós, tá? Porque às vezes a gente pode dizer, mas eu estou me mostrando obediente, eu estou andando pelo que a Bíblia me diz, estou seguindo os caminhos de Cristo, mas eu estou tendo aflição na minha vida, está tendo provação. Nesse momento o texto nos dá uma lição e uma injeção de ânimo no nosso coração. Porque o texto nos mostra que a obediência não nos livra das aflições, das provações, mas nos livra da morte. Certo? Nos livra da morte. Como assim nos livra da morte? A gente vai ver que, na perspectiva de José, ele vai passar por as aflições, vai passar por provações, mas Deus vai livrar ele da morte. Tá, e aí, para mim e para ti, como é que vai nos servir essa aplicação? A nossa obediência vai nos livrar da morte.
né, numa aplicação, né, para nós, não da morte da carne, porque o próprio Cristo nos disse, né, para a gente não temer aqueles que pode matar a nossa carne. Antes a gente tem que temer Deus, né, que pode matar a nossa carne e ainda lançar o nosso espírito, né, no fogo eterno, aquele lá que não é o lugar que Deus preparou para nós. Mas então o texto nos mostra que a obediência não nos livra das aflições, não nos livra das provações, mas nos livra da morte espiritual. Então a tua obediência hoje, né, a nossa fidelidade hoje com as coisas de Deus, com certeza vai nos livrar da nossa morte espiritual. Então aqui a gente sabe que é uma passagem curta, pessoal. Aqui é uma passagem curta. Então aqui e agora é o momento da gente nos mostrar fiel a Deus, nos mostrar obediente a Deus, certo? Para que a gente não venha ter somente a morte da carne, mas a morte do espírito. Porque Deus nos fez espíritos eternos, espíritos mortais. Então as nossas escolhas hoje vai ser um indicativo de uma eternidade com Deus ou uma eternidade sem Deus. Amém? Então, o texto aqui salta aos nossos olhos. A obediência, a fidelidade não nos livra de aflições e de provações, mas nos livra da morte. Amém? Agora, vamos também ver uma perspectiva sobre os irmãos de José. Né? Agora eu te convido a te colocar no lugar dos irmãos de José. Nesse momento eu e você somos os irmãos de José. Certo? Vamos tentar entrar no texto com essa perspectiva para a gente também trazer um aprendizado para nós. Então o que a gente consegue ver olhando para os irmãos de José? Inveja e raiva. E esses dois sentimentos tomam conta dos corações dos irmãos de José. E certamente, quando a gente deixa esse tipo de sentimento pousar em nossa mente, em nosso coração, graves consequências serão colhidas. Inveja e raiva não é sentimento que Deus fez para pousar e morar na nossa mente e no nosso coração. Então é muito citado aqui que os irmãos de José tinham inveja e tinham raiva. Então que a gente possa pedir para o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, que é Deus presente conosco aqui na terra. Se a gente tem dificuldades, a gente peça. Espírito Santo, me ajuda nessa parte. Eu ainda, poxa vida, eu ainda tenho um rancorzinho, eu tenho uma raiva daquilo que aconteceu comigo. Então que a gente peça, para que a gente não venha também, depois, futuramente, também colher consequências graves, consequências ruins na nossa vida. Então que a gente possa pedir que o Espírito Santo nos ajude a nos libertar desse tipo de sentimento. Raiva, inveja, não é sentimento para filho de Deus ter, para cristão cultivar, nem na mente nem no coração. Amém? E também a gente consegue dar uma pequena ênfase aqui para Rubem e para Judá, né? Então a gente vê que eles, em determinada parte aqui do texto, eles tentaram dar uma remediada naquela situação. E certamente, sem a intervenção deles, esse poderia ter se tomado uma proporção pior, né? Porque a gente vê que eles tramaram matar José. O texto mostra ali. Tá? Então a gente vê que eles intercederam, né? Tiveram, né, deram uma ajudinha, né? Para que não tomasse uma proporção pior. Mas também a gente tem que analisar que eles poderiam ter se imposto mais, né? Eles, como os dois irmãos, Rubem o mais velho, né? Jacó ali o terceiro mais velho, também eles poderiam ter se imposto e dizer, não, como isso? Como é que a gente vai matar nosso irmão? Como é que a gente vai vender ele como escravo? Né? Então também a gente entende que eles poderiam ter sido mais enérgicos, poderiam ter sido mais corretos em princípios morais, tá? E aí a gente vai também trazer essa aplicação para nós. Ser meio bom, às vezes não adianta. Ser meio obediente, às vezes não adianta. Tá? Aí eu conversando também ontem com o Robson,
meu irmãozão aí, que eu aprendo também bastante com ele, a gente tem somado aí, agradeço muito a Deus pela vida dele também. Aí a gente meio que conversando, ele disse, tá, mas aí se, né, o que tu acha nesse ponto? Se eles não tivessem vendido, José não teria ido. Aí eu disse para ele, não, mas então tu analisa aqui a quarta parte, que é a perspectiva de Deus. Né? Deus não precisa de uma ajudinha. Deus não precisa de uma ajudinha, né? Então, Deus ia arrumar um jeito. Se o propósito de Deus era que José fosse para o Egito, né, a gente tem que agir com os princípios, né, morais que Deus nos ensina, para que as coisas venham desenrolar melhor. E aí eu trouxe um exemplo para ele. Certamente eu falei, tá, tu lembra de que Jacó e a sua mãe enganaram o seu pai Isaac para que eles abençoassem Jacó em vez de Esaú. Teve consequência, até agora Jacó está colhendo consequências de enganar seu pai, de mentir para seu pai. Então Deus não precisava daquela ajudinha ali, porque a gente pode questionar, tá, mas se nesse momento eles não enganassem, Isaac não ia abençoar Jacó? Se o propósito de Deus era esse, Deus ia arrumar um jeito, porque Deus é soberano. Deus não precisa da minha mão para fazer as coisas. Ele só precisa da nossa fidelidade, ele precisa da nossa obediência, ele precisa que a gente esteja com os nossos princípios morais, que ele nos ensina, afiados e retos no caminho. Tá? Porque Deus não precisa de ajudinha, né, da nossa mão. Ele vai nos usar e vai usar as circunstâncias com a sua soberania. E aí eu citei isso para ele, porque se o propósito de Deus era que José fosse para o Egito, se os irmãos dele tivessem, e para o próprio pai também, tivessem todos vivendo em uma harmonia, né, em uma sincronia dentro dos princípios de Deus, José teria ido para o Egito de uma outra forma, não como escravo, não humilhado, certo? Então que isso também sirva, por isso que eu convidei vocês a entrar nessa perspectiva de olhar, de nos olharmos também dentro do texto como essas pessoas que erram porque a gente erra, né, dentro dessas perspectivas das pessoas que pecam porque a gente peca. Tá? Então só assim a gente vai conseguir trazer uma aplicação, porque é muito fácil a gente querer dar uma de santo, não, mas eu não engano meu pai, não engano minha mãe, e aí, mas se a gente vai apontar um erro, vai apontar um dedo, né, como tem aquele ditado, aponta um dedo, tem três apontando para ti. Então a gente tem que se sentir também como parte do todo na palavra para a gente conseguir aprender. E aí então a gente chegou nessa parte sobre a perspectiva de Deus. Como eu conto isso para vocês? Com a palavra. Não conto isso com o que o Fábio acha que Deus faria, como Deus agiu. Não, eu não tenho esse direito de querer manipular a palavra de Deus para dizer por mim. Eu digo pelo que a própria palavra nos conta. Por que eu digo isso para vocês? Na perspectiva de Deus. Deus é soberano. A sua soberania, o seu grandioso poder, sua poderosa palavra, os seus planos e suas promessas sempre vão se manifestar e se cumprir independente das debilidades humanas. Deus é soberano o bastante, o poder dele é grande o bastante, a palavra dele é grande o bastante, né? Os planos dele e as promessas dele são grandes o bastante para se cumprir independente dos meus erros, independente do que eu acho, do que eu não acho. Por que eu digo isso para vocês? A gente retorna lá, analisando o contexto. Quando Deus faz aquela aliança com Abraão, essa é uma aliança unilateral. Eles usam ali o pacto, Deus e Abraão fazem uma aliança. Mas essa aliança é uma aliança unilateral, pessoal. Só Deus passou perante as metades dos animais. Deus cumpriu sozinho essa aliança. Então, as coisas vão acontecer independente de nós. É claro que Deus precisou enviar Jesus para nos resgatar como homem,
tá? Mas as promessas de Deus, tudo que está prometido aqui na palavra de Deus vai se cumprir, e o que não se cumpriu, a gente analisa, quando a gente analisa, aqui nesse texto, vamos supor, no capítulo 37, Deus prometeu uma coisa e aqui no 39 se cumpriu. Isso é maravilhoso a gente acompanhar isso. E a gente vê, a palavra de Deus está cheia de promessas, cheio de planos que vão se cumprir independentemente de nós. Tá? Essa aliança, como eu disse para vocês, é uma aliança unilateral, ela não depende do ser humano para se cumprir. E ela vai se cumprir. Por isso a gente tem que se mostrar obediente, tem que se mostrar fiel e temos que nos preservar os princípios morais que Deus nos ensina. Tá? E com certeza aqui a gente vai aprender mais uma preciosa lição, né? Que os sofrimentos que atingem, né, que nos atingem, eles podem até ser resultado de nossas más escolhas, como foi resultado das más escolhas de Jacó, más escolhas dos seus irmãos, né? E também em parte algumas más escolhas de José também, como o texto nos mostra, tá? Mas Deus está sempre disposto a transformar os erros humanos em instrumento de bênção. Quando a gente realmente se arrepende de coração, quando a gente pede que Deus venha nos ajudar, certo? Porque a gente não quer mais viver em uma vida longe de Deus, fora dos princípios morais de Deus. Deus vai sempre se mostrar disposto a transformar os erros humanos em instrumentos de bênção e misericórdia. Tá? Então a gente pode lembrar aqui, com a própria palavra de Deus, a gente lembra que Deus disciplina aos que Ele ama. Deus disciplina os seus filhos que amam, que se mostram também amando Deus. Ele vai disciplinar. Por que eu digo isso para vocês? Vamos dar um salto aqui do primeiro livro da Bíblia para o último livro da Bíblia, tá? Lembramos que Deus disciplina os filhos que Ele ama, tá? Apocalipse 3, pessoal, pega aí, dá um pulo aí do primeiro livro para o último livro, tá? Então, por que eu estou trazendo isso para vocês, pessoal? Vou relembrar aqui para vocês verem que não está fora de contexto, tá? Os sofrimentos que nos atingem podem até ser resultado de nossas más escolhas, mas Deus está sempre disposto a transformar os erros humanos em instrumentos de misericórdia e bênção. Tá? Lembramos que Deus disciplina aos que Ele ama. Apocalipse 3, versículo 19. Pega aí tua espada e vamos meditar aqui no livro das Revelações. Apocalipse, as revelações de Deus. Então, muito cuidado aí com revelações que têm se mostrado aí nos últimos tempos. Jesus mesmo nos disse, né, que se aparecer muitos falsos cristos, muitos falsos profetas se dizendo que Deus mandou eles dizer isso, mas a gente sabe que as revelações e as promessas de Deus se encerraram aqui em Apocalipse. O apóstolo Paulo disse, pode até descer um anjo do céu com outras revelações, com outras doutrinas, com outros aprendizados. Filhos de Deus, isso é maldição, que seja anátema, que seja amaldiçoado isso, porque não é de Deus. Tá? Jesus nos explicou muito no seu sermão escatológico das coisas que estavam por vir, que agora, nesses últimos tempos que a gente está vivendo, que isso também ninguém precisa ser um especialista para ver, tá? Que vai surgir falsos profetas, vai surgir falsos cristos, fazendo sinais e prodígios para enganar até os escolhidos. Então isso serve para mim e para você, e a gente entende a importância da gente estar estudando a palavra, porque pode surgir um cara na esquina ali agora fazendo sinais, ressuscitando até morto, fazendo prodígios, e aí a gente vai achar que é Cristo e não é, e aí a gente está indo para o caminho errado. Tá? Mas só para a gente não fugir para pegar um gancho aí, tá? Porque a gente tem visto aí o pessoal se preocupando com profecias de rede social aí, de falsos pastores falando disso, falando daquilo. Pessoal, as revelações acabaram aqui, tá? É Deus que falou aqui na palavra, então vamos ter cuidado, tá? Pra gente não ser enganado aí. Apocalipse 3, versículos do 19 ao 22. Lembramos, Deus disciplina
aos que Ele ama. Deus vai usar os meus erros também, as minhas más escolhas, quando eu me arrepender, para que as coisas possam andar conforme o seu plano. Amém? Amém. Então, 3, 19 ao 22 nos diz assim: eu corrijo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção. Estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei e junto faremos uma refeição, como amigos. O vitorioso se assentará comigo em meu trono, e assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Então aqui, Cristo disse isso para João. Então isso sim é uma promessa, é uma profecia de Deus, tá, pessoal? Que a gente tem que se mostrar arrependido com as coisas erradas, que a gente tem que se mostrar zeloso e se arrepender, né? Para que a gente possa estar também amanhã depois sentando com Cristo lá no céu, poder ceiar junto com Ele. Imagina, pessoal. Minutos lá com Cristo será mais do que uma vida toda aqui na terra. Amém? Então, meu pedido, né, nesse momento é que vocês consigam também analisar esse texto dentro dessa perspectiva. E aqui eu faço uma última abordagem em forma de oração. Amém? Então eu convido vocês agora a orar para a gente agradecer esse nosso estudo, tá? E eu vou começar a oração aqui lendo esse pedido, essa forma de oração, tá? E o que eu mais peço nesse momento é que esse estudo possa ter sido uma sementinha e que teu coração nesse momento possa ter sido, seja aquela terra fértil, amém? Que a gente possa aprender com os erros, com os acertos que a palavra de Deus nos mostra, amém? Então oramos para agradecer e essa leitura aqui que eu separei é em forma de oração, tá? Eu vou ler e vou entrar na oração com vocês, amém? Senhor Deus Pai, muito obrigado por esse momento, obrigado por esse estudo, muito obrigado por tudo, que o Senhor aceite a nossa oração e esse pedido. Que nosso Deus conceda a cada pai, a cada mãe e a cada filho sabedoria do alto, para que aceitamos ser moldados em meio às aflições, crendo que estamos sendo preparados para sair do poço deste mundo, direto para o palácio de Deus. Espírito Santo, muito obrigado, porque você é presente em nossa vida. Obrigado, Espírito Santo, porque você nos ajuda a entender a tua Sagrada Escritura. Você que nos ajuda a praticar, você nos ajuda a dividir. Muito obrigado por esse momento de comunhão, mesmo que à distância, estamos ligados por Ti, Espírito Santo. Muito obrigado por esse momento de estudo. E o nosso pedido é que, nesse momento, a Tua Sagrada Escritura e esse humilde estudo seja proveitoso, que seja como aquela semente que é plantada na terra fértil, que a gente venha aprender com os erros de Jacó, que a gente venha aprender com os erros dos irmãos de José, que a gente também possa aprender com os erros e com os acertos de José. Muito obrigado, Espírito Santo, muito obrigado, Senhor Deus Pai, que a gente possa estar cada vez mais unidos e também que você possa estar acrescentando mais pessoas aos estudos, que também acrescentando mais pessoas, mais ceifeiros na tua seara, porque a gente sabe que está chegando a hora e as pessoas estão morrendo, estão indo para o outro lado, às vezes sem
explanação da Tua palavra. Então nos usa como instrumentos para que a gente possa falar da Tua palavra, que a gente possa falar do Teu amor grandioso, que a gente possa falar que somente através de Cristo a gente vai ter essa salvação, e também que a gente possa falar que a gente tem Deus presente aqui conosco na terra, nos ajudando, fazendo morada em nosso coração através do Teu Santo Espírito. Te agradecemos e te pedimos, nos molde em meio às aflições, nos ajude a sermos membros ativos no Teu corpo, onde Cristo é a cabeça. Amém. É isso, pessoal. Agradeço de coração a presença de todos. Semana que vem, voltamos ao Evangelho de João, capítulo 3. Se Deus permitir, sexta-feira que vem, estamos unidos mais uma vez pelo Espírito Santo, meditando, se alimentando da palavra de Deus. Conto com a presença de vocês. E se vocês também estão achando que está sendo edificante para vocês, convide também seus amigos, convide as pessoas que têm também uma relação com a rede social, porque aí é uma hora e pouco que a gente faz os estudos, mas aqui quem está trazendo é um ser humano falho, pecador, mas aqui é a pura palavra de Deus. Amém? Então que a gente possa também estar dividindo as coisas de Deus, a palavra de Deus, tá? Então, se você acha que está sendo proveitoso, convide também mais pessoas, interajam nas mensagens, diga o que você está achando, né? Dê a sua opinião sobre certas partes do texto, algumas coisas também que vocês não concordam, e assim a gente vai se edificando e aprendendo junto, tá? Agradeço cada um de vocês, um abençoado final de semana, que o Espírito Santo seja cada vez mais presente na tua vida, na tua família. Amém? Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sempre presente com vocês. Amém? Abençoado final de semana.